A Aventura do Estilo. Ensaios e correspondência, de Henry James e Robert Louis Stevenson. Em setembro do ano de 1884, o escritor americano Henry James, que passava a maior parte do seu tempo já na vida adulta na Europa, ele escreve um artigo, um ensaio para uma revista inglesa, Longman, intitulado A Arte da Ficção. Entre outras coisas, o James vai dizer nesse ensaio que a única obrigação da obra de ficção é ser interessante. E de uma forma um pouco enviesada, talvez, mas que o leitor vai deduzir que é isso que ele quis dizer, o mais importante numa obra de ficção não é o tema do escritor, mas o tratamento que ele dá ao tema. Porque o James vai até usar um exemplo no ensaio, citando A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, o escritor escocês, seu contemporâneo, e uma novela de um dos irmãos Goncourt, e dizer que, embora ele se sinta mais atraído pelo assunto da novela do francês Goncourt, ele acha que a novela não foi bem sucedida naquilo que se propôs fazer. E A Ilha do Tesouro, sim. Embora, como diz o James, ele nunca procurou tesouros enterrados, mas que a leitura dessa novela lhe deu muito prazer. Isso em setembro de 1884. Em dezembro deste mesmo ano, a mesma revista inglesa Longman vai publicar um ensaio-resposta ao ensaio do James, escrito pelo escritor escocês Robert Louis Stevenson, autor de A Ilha do Tesouro, e também, 2 anos depois, de O Médico e o Monstro. E essa resposta do Stevenson ao James se chama Um Humilde Protesto, onde, entre outras coisas, o Stevenson vai reconhecer as qualidades do ensaio do James, mas vai dizer que quando James diz, por exemplo, que a literatura, a ficção, deve competir com a vida, isto é impossível, porque a vida é caótica, é desorganizada, né? Tem um monte de lances inesperados, e a ficção não é assim, porque o escritor está ali para organizar o seu texto, né? E ele também vai dar alguns toques a respeito de como o elemento romanesco foi perdendo a importância, a atenção e o prestígio dentro da literatura. O elemento romanesco que ele, Stevenson, prezava tanto como um autor que se dedicou muito ao gênero da aventura, né? Em que você tem o romanesco presente já nas características do gênero de aventura. Tá. Isso em dezembro de 1884, que sai esse ensaio-resposta do Stevenson. No mesmo mês, assim que ele leu o artigo, o Henry James escreve uma carta, toma a iniciativa de escrever uma carta para o Stevenson. E essa carta do James vai dar início a uma correspondência, que está aqui, são mais de 60 cartas, além dos ensaios, né, do James e do Stevenson, que vai durar cerca de 10 anos, do final de 1884 até quase o fim de 1894, que só se encerra com a morte do Robert Louis Stevenson. A Aventura do Estilo, que reúne os ensaios do James, do Stevenson e a sua correspondência, é absolutamente delicioso, delicioso, delicioso de ser lido. Aqui a gente acompanha a conversa desses dois e, entre outras coisas, a gente vai percebendo nas cartas, né, nessa troca de ideias que eles têm, além da evidente afeição que vai crescendo um pelo outro, do respeito, da admiração que um sente pelo outro, mesmo quando eles nem sempre gostam tanto de uma ou outra obra do outro. Eles são sinceros para dizer isso, mas também são muito educados. Mas a gente nota que, através do que eles gostam, não gostam e por que gostam e não gostam de alguns autores, de algumas obras, a gente vê, por exemplo, certos livros aqui serem
bastante criticados por ele, apesar de em alguns casos serem livros que eu até gosto, como por exemplo o Teste dos Abervilles, do Hardy, que nenhum dos dois gostava. Mas o Stevenson era um grande fã do George Meredith, o que eu não sabia. Mas a gente vai ver, então, através das cartas deles e das explicações que eles têm, né? De por que gostam de alguns livros, de alguns autores, por que não gostam de outros, ir se esboçando para nós uma espécie de teoria literária, tanto de um quanto de outro. Nessa forma como eles trocam as ideias e como eles explicam as suas preferências e as suas implicâncias. É claro que o James ele tem uma preocupação que é quase didática, né? E que já se mostra até no seu primeiro ensaio, que aparece aqui, no A Arte da Ficção. E ele vai teorizar e escrever muito sobre isso, sobre teoria literária, sobre como se deve escrever literatura, o que deve aparecer, o que funciona, o que falha, né? Mas o Stevenson também se preocupava com isso, só que não dessa forma sistemática, dessa forma didática, dessa forma assim que se traduza em uma porção de ensaios quase professorais sobre o assunto, né? O Stevenson, nisso vai aparecer de uma forma mais espontânea nele, né? Como resposta, às vezes, à opinião de alguém. Aí, no que ele responde, ele explicita o que ele acha, ele, Stevenson. Enquanto que o James, ele é desde o princípio muito preocupado e muito organizado quanto a isso, em esboçar uma teoria literária própria. E aí a gente acompanha isso, atravessando a correspondência deles. Há uma outra coisa que é particularmente interessante para mim, e em alguns momentos até comovedor, que é ver como há uma evolução e um aprofundamento dessa amizade. O James, que já foi acusado por alguns estudiosos da vida dele de ser excessivamente educado, me parece demonstra mesmo nas primeiras cartas, ainda que concordando ou discordando em algumas coisas do Stevenson, um excesso mesmo de educação, né? Uma forma assim, uma maneira mais formal e mais preocupada, né? De não ofender, né? De ser assim muito cheio de volteiros às vezes para colocar as coisas, justamente nessa procura de não ofender, né? De ser delicado. E às vezes isso pode até descambar para uma certa falsidade, né? O perigo do excesso de educação pode ser esse, eu acho. Mas a gente vai percebendo como é que o James, aos poucos, à medida que a correspondência evolui, ele vai se despindo desse excesso de educação, se podemos dizer assim, e se mostrando um amigo não apenas gentil, não apenas um admirador, não apenas um entusiasta de literatura e de teoria literária, que se encontrou com outra pessoa que também ama e se interessa por literatura e por teoria literária, que é o Stevenson, que ele fala sobre isso, como é difícil você encontrar alguém que realmente queira falar sobre literatura e se preocupe com as letras, especialmente as letras em língua inglesa, né? Que é o que preocupa muito os dois. Mas você percebe que o James começa aos poucos a revelar um lado mais afetuoso, mais sincero, eu acho. E há uma carta que eu particularmente gostei muito, quando ele já tem uns 4 anos, quase 5 de correspondência, em que a gente nota o James expressar não só a afeição pelo amigo, mas o fato dele sentir falta da presença física do Stevenson. Quando o Stevenson, em busca de melhora de saúde, né, porque ele foi um homem doente toda a sua vida, inclusive ele morreu com apenas 44 anos, em 1894, ele nasceu em 1850, mas ele tinha muitos problemas de saúde, então ele andou perambulando por várias partes do mundo, atrás de um clima, de uma atmosfera que fosse melhor para a saúde dele, até ele se instalar numa daquelas ilhas dos mares do sul, né? Ele vai morar em Samoa, constrói a casa dele ali, fica ele e a mulher morando ali, o resto da vida dele, até ele falecer nessa ilha. E a gente nota o James falando como ele gostaria, né? Ele quase assim, ao mesmo tempo que ordenando, quase pedindo mesmo pro Stevenson voltar.
porque ele sente saudade de encontrar o amigo, de se sentar e conversar com ele, né? De ter esse encontro face a face, que eles não têm mais, né? A um certo ponto da correspondência que a gente nota que os encontros pessoais cessaram, porque o James não vai a Samoa, né? E o Stevenson não sai mais de lá por conta da questão da saúde dele estar melhor lá, do clima ser melhor para ele. E a gente nota então esse aprofundamento da amizade, né? O fato de que até um homem tão refinado e tão educado em excesso como o Henry James se despir dessas etiquetas todas e se mostrar um amigo afetuoso e que tem muita saudade, sente muita falta do seu amigo. A Aventura do Estilo tem assim esses dois aspectos que eu particularmente gostei muito. Muita citação de literatura, muita teorização sobre literatura, né? Muitas preferências e implicâncias dos dois, né? E esse lado mesmo de você acompanhar a amizade deles expressa nas cartas, que nos últimos tempos ficaram expressas realmente só nas cartas. A gente tem a impressão, quando termina de ler, pelo menos eu terminei de ler com essa impressão, de que todos nós gostaríamos de ter amigos assim. E todos nós, se não temos, sentimos falta de ter uma amizade assim, em que você possa falar das coisas que te apaixonam com alguém que sente a mesma paixão que você.